Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vamos ler aí primeiramente o verso 11. Depois nós vamos fazer mais algumas leituras. Algumas já foram feitas em outra oportunidade. E antes de lermos, então, vamos buscar mais uma vez o Senhor em oração, para que Ele assim nos guie mais uma vez e possa também nos instruir conforme a sua vontade. Amado Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, Senhor, para com a tua igreja. Aqui estamos mais uma vez reunidos, congregados no teu nome, debaixo da tua própria vontade e ordem, assim como o Senhor mesmo deixou em tua palavra. Buscamos mais uma vez, ó Espírito Santo, que assim nos capacite, tanto para falar como também para ouvir. Nos dê, ó Senhor, ouvidos para te ouvir, capacidade para entender a tua palavra e também nos conceda a luz divina da revelação, para que assim possamos também ver o Senhor de uma maneira nova. Renova, Senhor, nossos corações, renove também a nossa fé em tua palavra, e assim, mesmo que os textos sejam conhecidos, que teu Espírito Santo renove em nossos corações. Te pedimos, ó Senhor, tudo isso em teu nome, porque sabemos também que é da tua vontade instruir cada um de nós no conhecimento de Deus, na vontade de Deus e na revelação de teu Filho, Jesus Cristo. Assim te pedimos, e é no nome do nosso Senhor Jesus é que nós mais uma vez oramos. Amém. Então, no versículo 11 de Êxodo, capítulo 2, é o primeiro versículo de outros que nós vamos ler. Naqueles dias, sendo Moisés homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então eu quero destacar a primeira expressão desse versículo, porque nós estamos falando do crescimento do servo Moisés. E é claro que olhando para o servo Moisés, nós temos que colocar as nossas vidas aí, porque estamos tomando a vida de Moisés como um modelo de servo. Então, esse modelo serve para todos os servos e servas, para todos os homens e mulheres. E claro que, na medida de fé de cada um, nós devemos observar também Moisés como um servidor, como aquele que foi chamado para guiar o povo de Deus. Então, nós também devemos olhar, cada um como servo, e segundo a nossa medida de caminhada e segundo a nossa responsabilidade na casa de Deus, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós, segundo o tempo de caminhada, segundo a medida de serviço na casa de Deus, segundo a responsabilidade que Deus já tem pesado a cada um de nós, Então nós devemos também olhar dessa forma e ver que Moisés, então, tem o seu encargo e tem o seu chamamento, assim como cada um de nós também tem o seu encargo e seu chamamento. E assim os homens devem olhar de acordo então com a vontade de Deus e perceber isso na vida de Moisés. E os tratos de Deus na vida de Moisés, que são os tratos de Deus em nossas vidas. É um padrão de Deus. Então a maneira que Deus vai lidar com Moisés é a maneira que Deus lida conosco. E a intensidade que Ele lida com Moisés é a intensidade que Ele lida com os servos. E vale aqui uma observação que quanto mais expostos nós estamos na vida de edificação da casa de Deus,
mais reivindicados somos da parte de Deus. Quanto mais exposição, maior a necessidade de entrega. Quanto mais exposição, maior a necessidade de consagração e de entrega ao Senhor. Quanto mais nós somos expostos diante de Deus e diante dos nossos irmãos, mais o próprio Senhor irá reivindicar de nós, porque somos nós que nos expomos, de acordo com o chamamento. Então é assim que nós devemos examinar essa vida. E nós vamos ver então o mecanismo de Deus para com esse servo, para que ele então crescesse na sua medida de fé, crescesse no seu serviço, não é? E especialmente ele desenvolvesse uma relação mais profunda e íntima com o próprio Deus. Então isso é o cerne de tudo, esse é o cerne de todo serviço. Servir apenas por servir não é o ápice. Atingir muitas vezes aquele, vamos colocar assim, aquele nível, né, de serviço, muitas vezes elevado perante todos, não é o ápice, né? O ápice é o desenvolvimento da nossa vida de relação e comunhão íntima com o nosso Senhor. Então, mesmo que Moisés vai passar por algumas etapas, ele vai seguir nesse crescimento de fé, junto com o povo de Deus, junto com seus irmãos, para atingir essa medida de intimidade com o próprio Deus. E na medida que isso vai ocorrendo, então, com todos nós, é que também o nosso serviço vai sendo aperfeiçoado, mas mais do que isso, porque o serviço ele é secundário, nosso caráter vai sendo transformado, nossa fé vai progredindo, porque existe um progresso de fé. E na medida que a fé progride, nosso caráter é transformado. E na medida que nosso caráter é transformado, nós podemos então servir adequadamente os nossos irmãos na casa de Deus para a edificação da própria casa de Deus, do edifício de Deus. Nada que é feito em si mesmo ou de maneira individual, ou feito pelos membros do corpo de Cristo, ou pelos servos e servas, todo o serviço na casa de Deus não tem um fim em si mesmo. Mas o fim e o propósito de Deus é para a edificação da sua casa, para que ali ele possa colocar o seu nome, para que ali ele possa colocar a sua glória. Porque a casa de Deus é o lugar da morada do próprio Deus. Se ele encontrar então descanso nesse lugar, ele estará entre nós. Então o seu testemunho será visto, seu nome será conhecido, e sua palavra será proclamada, com grande poder, virtude e força. Então vamos para o outro texto, que está em Números, capítulo 12. Uma sequência aí que eu gostaria que os irmãos observassem, como eu já disse, ela já foi mencionada e lida, mas nós vamos novamente enfatizar por causa da importância, então, e necessidade de Deus para nós e também para a igreja. Nós vamos ver que esse crescimento, ele é por um lado individual, porque nós estamos falando de um servo, nós estamos iniciando ali vendo que Moisés já é um homem, já vimos o estágio anterior, que Moisés era uma criança e aquela criança chorava. Nós estamos partindo do ponto que Moisés já é um homem, e ele já vai ter atitudes ali, e já tem percepção que de fato ele foi chamado para ser um pastor, um guia daquele rebanho. E ele já tem um comportamento ali, já tem atitudes, mediante aquilo que ele já sabe, né? Mediante o chamamento que ele já tem. Mas irmãos, quanta coisa precisa acontecer na vida deste vaso ainda. Ele não conhece plenamente, de maneira mais próxima, esse Deus que ele sabe que chamou. Ele tem consciência do chamamento, mas ele não conhece as dimensões, as grandezas, né, as formas como Deus lida com o seu povo. E eu encorajo os irmãos a lerem o livro de Êxodo. Nós não vamos estudar o livro de Êxodo, nós estamos passando por esse livro, né, como que um caminho, é isso que nós estamos falando, que o Senhor estabeleceu. Então estamos vendo nesse livro um caminho, desde a saída do Egito até a edificação do tabernáculo. Então é muito significativo os irmãos lerem o livro de Êxodo e perceber cada detalhe na vida de Moisés. Porque por um lado,
esse é o segundo cenário, já que nós estamos examinando, no capítulo 2, que Moisés então vai ali se deparar com uma briga, e nós vamos ver que essa primeira atitude de Moisés causa aí uma necessidade, a necessidade aqui é de fuga. Por outro lado, quando você vai vendo o livro, e você chega lá em Êxodo 32, após o bezerro de ouro, aqui Moisés tem que fugir porque ele matou um egípcio. Após o bezerro de ouro, o próprio Senhor vai falar e perguntar quem são aqueles que estão ao meu lado. Então os de Levi vão se colocar junto de Moisés, e vai ser feito então aquele juramento com a espada, e Deus vai dar a ordem a Moisés que esses filhos de Levi, que estavam ao lado do Senhor, não é uma questão de estar ao lado de Moisés, mas Deus ordenou a Moisés que então todos os filhos de Levi tomassem a espada e passassem a fio, ou em outras palavras, matasse todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Aqui no primeiro cenário, Moisés tem que fugir, porque ele matou alguém. Mas num segundo momento, nós vamos ver que a intimidade de Moisés com Deus avançou. E Deus, por intermédio de Moisés, vai mandar que agora ele sacrifique, ou a ideia ali, Deus está julgando aqueles que levantaram um bezerro de ouro e passaram a adorar esse bezerro. Então, foi tomado aquelas espadas, né? E todos aqueles que participaram ali dessa adoração, com exceção de Araão, que foi incitado a fazer o bezerro, então todos vão ser mortos. Um juízo de Deus ali dentro da casa de Deus, coordenado pelo próprio Moisés. Mas aqui, primeiramente, ele tem que fugir, porque Deus ainda precisa tratar na vida dele. Então, irmãos, no que concerne a nossa vida, um julgamento na nossa meninice causa morte errada. Julgamento na casa de Deus, no sentido de aproveitamento, né? Ela é resultado muitas vezes de uma velhice e resultado de uma comunhão mais próxima com o Senhor. Alguém já disse que uma espada na mão de criança é um perigo. Mas a espada ela é necessária na mão, muitas vezes, de homens amadurecidos, mas não só isso. E é o que nós vamos ler agora aqui. Ali em Êxodo 2, ele é homem. Mas aqui em Números 12, ele é varão manso. Varão manso que entende a hora de utilizar a espada do Senhor. A espada que em Efésios 6 diz que é a espada do Espírito. Ela não é sua espada, ela é a espada do Espírito Santo. E foi Deus que então ordenou a Moisés, após aquela idolatria, que então os filhos de Levi tomassem a espada, porque eles se colocaram junto do Senhor. Nós estamos junto, unidos a Moisés com o Senhor. E é uma grande prova. Vocês estão mesmo unidos a mim? Estão unidos à minha vontade? Então tomem vossas espadas e sacrifiquem todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Que prova, não é? Porque nesse primeiro evento nós temos um cenário parecido. Porque no texto ali do capítulo 2, quando então Moisés mata aquele egípcio, alguém presencia aquela morte, e provavelmente quem presenciou a morte é um hebreu. E depois ele depara então com dois irmãos, né, hebreus, brigando entre si. E ele vai advertir aqueles dois irmãos brigando entre si. Aqueles irmãos reprovam a autoridade de Moisés naquele momento, perguntando quem te colocou como príncipe. No livro de Êxodo é príncipe, ou juiz. Ou de acordo com a mensagem então de Estevão, autoridade sobre aquele povo. Juiz, príncipe, autoridade sobre aquele povo, que foi ali rejeitada pelos seus irmãos. E foi levada a Faraó uma denúncia que Moisés havia matado então o egípcio. Quando você lê o texto é bem sugestivo,
que quem fez a denúncia não foi um egípcio, mas quem fez a denúncia provavelmente foi um hebreu. Foi um irmão do povo de Deus, um irmão de Moisés, no que concerne ao povo de Deus. Denunciou o próprio libertador. Então, essas coisas há sim uma grande semelhança com o nosso Senhor Jesus, que veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem, então, verdadeiros filhos de Deus. E ali estão os levitas, na experiência de vida, os verdadeiros filhos de Deus, que adoram a Deus e que não estão dispostos a negociar. E agora, então, eles vão julgar, porque essa é a ideia ali. Deus está julgando os que adoraram o bezerro. Então, os levitas vão julgar agora os seus irmãos. Juízo na casa de Deus. Mas ali, então, os hebreus mesmo, denunciaram o próprio Moisés a Faraó. Porque provavelmente é eles que presenciaram, então, aquele momento em que Moisés matou um egípcio. Então, a partir dali, Moisés tem que, naquele momento, fugir. Mas esse não é o relato em Êxodo 32. Ali ele não vai fugir. Então, irmãos, isso é o quê? Isso é crescimento espiritual. Então, se o nosso caráter, ele não for mudado em um caráter de mansidão, nós sempre erraremos quando utilizarmos a espada do Senhor. A palavra do Senhor, caráter não mudado, significa espada na mão de criança. E julgamos de maneira errada. Nós temos compartilhado com os irmãos ali em Barueri, e eu sei que também o irmão tem compartilhado com os jovens uma porção muito importante no que concerne a isso. Porque a motivação, e você vai ver que essa é a motivação ali naquele capítulo 32 de Êxodo, quando Deus resolve julgar aquele povo. Porque Deus está preocupado com o testemunho de Deus no seu povo. Deus está preocupado com a edificação do tabernáculo de Deus, onde Deus colocaria a sua presença e a sua glória. Deus não está preocupado apenas com os indivíduos. Então, o motivo do juízo, e esse é o motivo correto, que deve estar em nosso coração, que quando nós corrigimos, ou admoestamos, ou exortamos, ou temos que fazer isso, seja para um irmão ou para uma irmã, a motivação, eu gostaria que você guardasse isso, e talvez já tenha falado isso aqui. Irmãos, a motivação tem que ser sempre a edificação. A motivação não pode ser, queridos irmãos, o certo ou errado. Mesmo que estejamos errados, mesmo que seja uma questão de erro, porque sempre que há correção, sempre que há exortação, é porque há coisas erradas. Sempre que há juízo de Deus na casa de Deus, é porque alguma coisa Deus entende que está errado e precisa ser corrigido. E como que Deus faz a sua correção? Por meio da sua palavra, por meio da sua espada e por meio de vasos. Vasos cujo caráter foi amansado, cujo caráter é humilde de coração. E Ele vai fazer isso com um único fim, e o fim é edificação. Irmãos, todos nós precisamos ser ajustados nesta questão. Então lembre-se disso antes de você proferir palavras para algum irmão que você entenda que esteja errado. E lembre-se que se for feito um movimento fora desse fundamento, a correção vai produzir morte. Porque ela não foi feita para a edificação. Ela não foi feita para aproveitamento. Quando o Senhor fala da disciplina sobre os filhos de Deus, Deus disciplina seus filhos para aproveitamento. É porque Deus disciplina seus filhos para edificação da sua casa.
Por isso que é para aproveitamento. Então guarde isso no seu coração. Então ali, aquele cenário, ali, Deus está preocupado com o fermento. Deus está preocupado com o fermento que entrou por meio da adoração do bezerro de ouro. E que aquilo poderia levedar toda a massa. Que aquilo poderia impedir a edificação, então, do testemunho do Senhor e do nome do Senhor. E do tabernáculo do Senhor. Então, aqueles que estão junto comigo, tome sua espada e julgue aqueles que estão fora da vontade do Senhor, porque eles serão pedra de tropeço no meio dos irmãos. Então, que o Senhor nos ajude aí, nesse desenvolvimento. Tudo isso que estamos falando, irmãos, é crescimento espiritual. Moisés já era homem, mas ainda teve uma atitude inadequada lá em Êxodo 2. Então agora vamos olhar para esse outro verso da palavra em Números capítulo 12. Após uma discussão aí de Miriam e Arão, você tem o verso 2, 12, capítulo 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Deixa eu fazer uma referência sobre isso, porque aqui mostra também a realidade espiritual da casa de Deus e do serviço. Então abra comigo em Efésios, deixe aberto Números e abra comigo em Efésios, capítulo 4. Nós também já lemos essa porção, vamos anteceder aí um pouco. Capítulo 4, verso 11. Então, lá em Números, você tem essa pergunta, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Verso 11 do capítulo 4 da carta aos Efésios. E ele mesmo, aqui é Deus mesmo, esse ele é Deus mesmo. Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, já falamos sobre isso, não é novidade para os irmãos. Então, aquela pergunta ali, ela tem que ser encaixada também nesse quadro. Porventura o Senhor fala só por Moisés? Irmãos, não são todos apóstolos, não são todos mestres, porque aqui são peso do Senhor específico, não são títulos, são serviço na casa de Deus. Nenhum desses aqui apóstolos, profetas, evangelistas, etc., não são títulos. São encargos e peso que o Senhor estabeleceu na edificação da casa de Deus. Eles não são diferentes, como Moisés não era. Nós vamos ler ali o restante do texto, você vai ver que Deus não deixa de falar com os outros. Porque Ele vai falar que no meio do povo ali tem profeta, tem aqueles que têm visões, e Ele vai dizer que Deus fala através dos profetas. E Ele nunca deixou de falar através dos profetas. Como na casa de Deus, Ele fala através de todos. Ele fala através dos irmãos, Ele fala através das irmãs. Sempre foi assim. Nós somos uma nação, uma geração de sacerdotes. Nosso Senhor Jesus veio e nos deu acesso a todos. Ele não deu acesso só a apóstolos, só a profetas, só a mestres. Não tem nesse sentido clérigo, né, o clero na igreja. Deus deu acesso a todos. Deus fala e consegue falar a todos. O céu está disponível a todos que creram no Senhor, a todos que nasceram de novo. Você não precisa de um nome, de um título para interceder por você. Não é isso que o texto está sugerindo. Mas também o texto está dizendo que nós devemos compreender que a maneira de Deus construir a sua casa é debaixo dessa ordem. Então, dentro disso, Ele resolveu
Ele concedeu. E ele resolveu que ele chamaria Moisés. Agora, irmãos, isso é tão bonito. Por outro lado, é um grande peso. Porque a partir do momento que houvesse um sim da parte de Moisés, não teria mais volta. O peso foi lançado sobre os ombros de Moisés. Então, irmãos, quanto temor deve haver com cada um de nós? Quanto temor deve haver nos homens? Porque a hora que o Senhor lançar o fardo sobre nós, não tem volta. O caminho agora de Moisés é dali para o deserto. É dali para sofrer e padecer com o povo, para tomar a cruz junto com o povo, para colocar os seus ombros debaixo do povo. É um caminho sem volta. O que motivava agora Moisés é que neste caminho da cruz, dos tratos de Deus, levaria este servo a uma companhia com o próprio Deus. Era isso que produzia então nele esperança. Porque as adversidades, o fardo, o peso já foi lançado. Se ele olhasse para isso, ele definharia. Mas ele olhava, na verdade, para uma esperança que estava sendo oferecida. Se o Senhor não vai, nada me interessa. Se o Senhor não vai à frente, para mim não interessa. Então Deus mesmo concedeu a Moisés que ele fosse o guia. Semelhante no que concerne aos filhos de Deus, os filhos aí de Abraão, de Isaac, todos iguais. No que concerne ao serviço, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. É bem provável que pastores e mestres estão juntos. Porque é impossível pastorear na base da psicologia. Só é possível pastorear na base da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Pastores e mestres. Em outras palavras, como pastorear o rebanho sem o conhecimento da vontade de Deus? Pense nisso. Como pastorear o rebanho fora do conhecimento da vontade de Deus? Irmãos, eu diria que ali, nessa porção aqui de Efésios, nós poderíamos unir alguns serviços ali. O que é fundamental para os 5 ali que são citados, é óbvio, irmão, que é o conhecimento da vontade de Deus. Não tem como exercer nada aqui. Não tem como exercer nada se nós não aprofundamos no conhecimento da vontade de Deus. No conhecimento de Deus. Porque quando nós avançamos no conhecimento de Deus, da sua vontade, pela palavra de Deus, nós vamos nos aprofundar na nossa relação com o próprio Deus. Não é conhecimento por conhecimento. Não é conhecer sobre Deus. É conhecer sua vontade para nos aproximar da própria pessoa de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, não existe apóstolos, né? Eu sou apóstolo tal, eu sou apóstolo, e por aí vai. Apóstolo é alguém enviado por Deus a serviço da casa de Deus e para o próprio Deus. O que um apóstolo tem para fazer? Uma coisa só. Ministrar a palavra de Deus. E assim você vai ver que o profeta, talvez uma distinção de mestre e profeta esteja na relação mais profunda do profeta com Deus. Acabamos de falar. Não tem como ser profeta se ele não tem profundidade no entendimento da vontade de Deus, porque é isso que leva a vida profunda com Deus, a ponto de percebermos então os sentimentos e o coração do próprio Deus. Suas vontades. Ou desconhecemos que Deus tem vontade. Ou esquecemos que Deus é um Deus homem. E Ele tem sentimentos. Sentimentos você não alcança de maneira intelectual. Sentimento você alcança quando você põe os seus ouvidos aqui.
Aí você alcança sentimentos. E isso é profeta. Profeta não é jogar coisas ao vento. Profeta não é jogar nem mesmo os seus sentimentos, mas é colocar os sentimentos de Deus para uma geração que muitas vezes é incrédula. Profeta não eleva ego de ninguém. Qualquer profeta que eleva nossas vidas individuais não é profeta. Profeta profetiza os interesses de Deus para o povo de Deus. Nós estamos aí cheios e abarrotados de falsos profetas que elevam todo dia o nosso ego. Como podemos ser, como somos, veja quanto você é importante. Sim, a noiva, o povo de Deus tem sua importância para Deus, composta dos membros. Cuidado com a elevação excessiva do nosso ego. Então o profeta não faz isso. Essa é uma boa maneira de discernirmos quem é profeta. Moisés é um profeta. Não é? O que Deus está pedindo para ele ali? Julgue os infiéis. Profeta. Moisés é apóstolo. Você sabia? Porque ele foi enviado pelo próprio Deus. Ele foi enviado como juiz. O que é apóstolo, queridos irmãos? É enviado. Os apóstolos genuínos estão presentes até hoje. Porque apóstolo significa enviado da parte de Deus. O que Moisés está fazendo ali? Quem é Moisés? Um enviado da parte de Deus. E o que nós estamos vendo é o crescimento desse servo. Lá ele era homem. Mas, irmãos, é tão interessante, porque ali Deus já disse. E nas palavras de Estevão ficam mais claras. E aqui ele vai pronunciar de novo, o próprio Deus. Então é tão bonito. Nós unimos algumas expressões. Uma delas nós já vimos. Quem é Moisés? Formoso aos olhos de Deus. Quem é Moisés? Então Deus pronuncia. Moisés é juiz sobre vós. Ele possui autoridade sobre o povo de Deus. O que mais era Moisés? Príncipe. Deus colocou Moisés como príncipe. Existe uma outra expressão em Êxodo. Volte lá rapidamente, mas deixe marcado aí que nós já vamos seguir. Deixa eu mostrar essas três expressões que são significativas. Veja o capítulo 3. Onde Moisés então vai ser conduzido depois. Capítulo 3, o final do verso 1. Então guarde já essas três coisas aí a respeito de Moisés, a respeito de quem Deus diz ser Moisés. Então Moisés é formoso, primeiramente, aos olhos de Deus. Certo, já vimos isso. Quem te colocou como príncipe ou juiz sobre nós? Então Deus disse algo sobre isso, né? E aqui no capítulo 3, o final, veja onde Moisés foi conduzido, o finalzinho. Então está assim, depois nós vamos ver alguns detalhes aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, não é? Sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, agora veja essa expressão. Chegou ao monte de quem? De Deus novamente. Irmãos, essas três coisas têm muito significado. Porque você vai ver que toda a obra e ministério de Moisés, ela está relacionada e focada no próprio Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, cabe aqui. Porque ele, antes de ser formoso diante dos homens, antes de nós sermos um testemunho diante dos homens, muitas vezes, essa relação ela tem que acontecer.
Porque é Deus que nos julga, é Deus que nos aprova, é Deus que nos vê. É Deus que olha a nossa fidelidade. Porque senão a nossa fidelidade, nosso serviço, pode ser aparência. Porque queremos ser vistos diante dos homens. Então, se mostramos aos homens é infidelidade. A questão é se a nossa fidelidade é para Deus. E quando nós entendemos se nós somos formosos aos olhos de Deus, Deus vai nos ver lá fora. Deus não nos vai nos ver somente no meio dos irmãos. Isso é ser formoso aos olhos de Deus. Naquele momento que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. No momento em que Deus sabe se o nosso coração está permanecendo fiel. Então esse é o sentido. Paulo vai dizer que ele ministrava primeiramente na presença de Deus. Você já pensou isso? Então antes de admoestarmos nossos irmãos para a edificação, faça na presença de Deus. Sabe por quê? Para vermos se já não somos reprovados pelo próprio Deus. E se somos reprovados, então, desista de fazer a advertência. Isso é estar na presença de Deus. Então Paulo vai dizer que ele pregava e falava na presença de Deus. E era Deus, então, que o justificava. Era Deus que aprovava. E quando Deus então aprovava, o seu selo, o selo de Deus, de autoridade, estava ali. O carimbo de Deus na vida de Paulo estava ali. Sua autoridade. Então ele não recuava, porque ele já tinha ministrado na presença de Deus. Irmãos, quando ele vai dar aquela sentença para aquele caso de incesto, ele o fez longe dali, em espírito, na presença de Deus. E aquela advertência houve depois arrependimento, porque ele o fez na presença de Deus. E na presença de Deus ele vai dizer, eu, unido ao meu espírito, dei a sentença de morte, para que aquele indivíduo seja aproveitado, e sua fé fosse guardada, mas a sua carne fosse julgada. Eu já dei a sentença. Os que estão junto de mim, tome sua espada e julgue a casa de Deus. Sentença. Sentença. Então, 3 coisas aí mencionamos, importantíssimas. Formosura diante de Deus. O que Deus disse a respeito de Moisés. E Deus vai dizer que ele é meu servo fiel. E o próprio livro de Hebreus 3 vai reforçar isso. Dizendo que Moisés foi fiel sobre toda a casa de Deus. Esse foi o servo Moisés. E agora Moisés vai estar ali nas imediações do Monte Sinai. E Moisés mais uma vez vai entender que o Monte Sinai, que fala de maneira figurada o lugar da lei de Deus, o lugar dos ensinamentos de Deus, da palavra de Deus. Então Moisés vai entender que ele esteve no primeiro momento ali, nas imediações do monte de Deus. Sabe o que significa? Que nós estamos diante da palavra de Deus. A nossa rebeldia não é contra quem fala. Nós estamos diante do monte de Deus. Nós estamos diante da palavra de Deus. Não é a palavra de homens. Aqueles vasos ali são só veículos. Apóstolos, mestres, pastores são veículos.
As afrontas aos servos, como afrontaram Moisés, eles afrontam o monte de Deus. Nossa rebeldia é contra a palavra de Deus. Monte de Deus. 1 Timóteo vai dizer que fiel é a palavra. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra, mas não só isso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Não é digna de parte dela. Isso eu gostei, isso eu não gostei. Isso aqui condena a minha vida, isso não condena. Então isso eu não gostei. Para alguns a Bíblia teria, eu acho que um capítulo. Quase. Porque a maior parte da Bíblia é correção e exortação, porque nós somos pecadores. A maior parte da Bíblia é advertência, porque nós somos pecadores. Porque o nosso caráter não é manso. Porque nós não somos humildes e nós somos orgulhosos. Cuidado porque a sua Bíblia não seja tão fina assim, para que você não reduza ela. Porque a palavra é um livro de advertência. E a todo momento ela está sim confrontando o nosso egoísmo, nosso egocentrismo. Essa é a palavra de Deus. Se você aceita ou não aceita, não muda. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Eu não aceito essa palavra. Vou ser bem simples aqui. O problema é seu. Ela é digna de inteira aceitação. As consequências de nós que somos cristãos é sua ou seu. Quem vai morrer espiritualmente é você. Irmão ou irmã. Porque ela é digna de inteira aceitação. Ela é suficiente para desenvolver nossas vidas. Ela é apta para discernir, irmãos, só a palavra é apta para discernir os pensamentos e os nossos corações. Só a palavra penetra entre a alma e o espírito. Só a palavra. A psicologia não penetra aí, porque nós estamos falando de psique. É o Espírito Santo, queridos irmãos, que penetra pela palavra de Deus e ela separa alma de espírito, coisa que nós não sabemos fazer, porque há uma confusão em nós de alma, de espírito, impulsos almáticos, impulsos carnais que precisam ser separados pela palavra de Deus, para que nós possamos nos mover de maneira racional, de acordo com a vontade, de acordo com os princípios. Sabe o que significa? Nós temos que parar, pensar na vontade de Deus, e depois de ser trabalhados por Deus, agir. Esse é o efeito da palavra de Deus. Irmãos, nós não conhecemos nossas almas. Nós não temos talvez a devida percepção, e porque o Senhor não permite ver claramente a condição das nossas almas, de tão maléficas que elas são, nosso coração interno. Graças ao Senhor, que Ele não permite ver quem de fato nós somos. Porque se nós vermos de fato quem nós somos, nós cairíamos sem dúvida, queridos irmãos, em um tormento profundo, desesperado daquilo que nós iríamos encontrar dentro de nós. É por isso que o irmão que comenta sobre as notas dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai dizer que o inferno, o coração do homem é um inferno em miniatura. Irmãos, se nós tentarmos abrir pela introspecção, você vai entrar em depressão profunda. Porque, irmãos, nós só podemos, na medida da luz da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, ir aos poucos, conhecendo, claro, que em primeiro lugar, quem Deus é, mas junto disso, Ele irá mostrar quem nós somos.
E isso só pode ser feito assim, queridos irmãos, porque senão nós caímos em uma depressão profunda. Porque iremos deparar com algo assombroso. Isso sem remédio. Nós só podemos fazer através da palavra de Deus, pelo ministério do Espírito Santo. Quando Ele vai então lançando luz, aos poucos, na nossa malignidade dos nossos corações. Para que nós venhamos nos arrepender. A palavra de Deus é apta para discernir alma de espírito. Juntas e medulas. Ela é capaz. Digna é a palavra, de inteira aceitação. E ela é suficiente para produzir em nós, o quê? Aperfeiçoamento, crescimento, maturidade. Fazer de nós homens e mulheres amadurecidos. A palavra perfeita, teleios. Maduros, idôneos, alinhados, harmonizado com o coração de Deus. Isso é varão manso. Irmãos, isso é mulheres piedosas. A palavra que faz isso, ela é digna de inteira aceitação. Então, os servos são movidos por isso. E a nossa relação é com a palavra de Deus. Então, Moisés agora vai estar nessas imediações. Monte de Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Temos consciência disso. Quando nós estamos em volta da palavra, nessa manhã, por exemplo. Quando você vai abrir sua Bíblia na sua casa. Nós estamos diante do monte de Deus. São os primeiros contatos ali de Moisés nas imediações. Moisés vai avançar nisso, porque ele vai retornar a este lugar, Monte Sinai. Monte Horebe é um outro nome para o Monte Sinai, naquela região ali de Midian, onde ele foi então ficar ali 40 anos, para apacentar as ovelhas, os rebanhos, do seu sogro, né? Essa região aí de Midian é onde, bem provavelmente, com quase toda certeza, habita ali os descendentes de Abraão. Os filhos de Abraão por parte da concubina. Porque os de Isaac foram separados. Abraão deu tudo a Isaac e ele foi separado. E ele presenteou suas concubinas. E ali você tem a descendência de Abraão. Essas são as imediações ali daquele deserto, a terra de Midian. É ali que Moisés vai ser enviado. Ali tem descendentes de Abraão. Então muitos deles ali sabem a história negativa, por exemplo, de quando Abraão tentou ir para o Egito. Essa história do Egito não é estranho para o lugar em que Moisés vai. Depois nós vamos ler o texto com calma, porque Moisés é reconhecido ali como um egípcio. E isso também tem muito a nos falar. Moisés não é um egípcio. Mas ele chega ali e aquelas 7 mulheres ali, né? Elas olham para Moisés e falam, tem um egípcio aqui. Mas Moisés não é egípcio. Moisés é hebreu. É isso que o Egito fez conosco. É por isso que agora Moisés vai precisar de tempo para que as suas afeições do mundo, elas mudem. Dentro dele, ele é hebreu, mas a aparência, mundo. Irmão, você é tão semelhante a nós em quantas coisas. Dentro, cristãos. A nossa aparência, egípcio. Afeição. Não é? Então, a nossa vida precisa passar por esse despojamento, para que sejamos úteis na mão do Senhor. O trabalho da cruz, de nos limpar, até que as nossas afeições mudem, até que o nosso caráter seja transformado. Então, aí sim, o mundo irá reconhecer
Eis aí os verdadeiros cristãos. E eles não precisam falar muita coisa, porque basta ver que está estampado, irmãos. Se estava estampado na face de Moisés que ele era um egípcio, por que se essa vida é transformada, não vai estar estampada na face de Moisés que ele é um servo? E né? Porque quando ele vai descer daquele monte, então seu rosto está resplandecente da glória do Senhor. Mas ali, ainda não. Mas depois ele desce do monte da revelação de Deus. E ele tem que cobrir o seu rosto. Por causa daquela glória que resplandecia. A glória de Cristo. O testemunho de Cristo. Manifestado na face da igreja. Isso é transformação, irmãos. Mas isso não aconteceu na vida de Moisés de uma hora para outra. E nós sabemos que Moisés teve uma posição com relação a isso. Moisés, à luz de Hebreus, ele vai dizer assim: eu decidi. Eu decidi deixar o Egito e seguir e ser maltratado com o meu povo. Eu decidi. Essa foi uma decisão de Moisés. Eu resolvi deixar as honrarias, deixar as glórias desse mundo, as paixões desse mundo, para padecer junto com o povo de Deus, o opróbrio de Cristo. Ele trocou as glórias em prol a isso. Agora você entende que quando ele julga aqueles infiéis, é para isso. Porque ele resolveu. Ele recusou, é a palavra de Hebreus. Ele decidiu recusar. Tem dois verbos ali, em duas circunstâncias. Eu resolvi recusar as honrarias e eu resolvi abandonar. Por coisas muito mais significativas e de valor eterno. Porque o Egito representava os pecados transitórios, glória transitória do mundo, ilusões transitórias desse mundo, coisas desse mundo, pessoas desse mundo, são transitórias, passageiros. Ele resolveu. Ele resolveu. Abre esse verso aí, para os irmãos olharem para a Bíblia. Em Hebreus. Abra lá comigo. Lá no capítulo 11. Então vamos ler aí a partir do verso 23. Nós paramos ali em Efésios, não é? Deixe marcado aí, vamos terminar a leitura, porque nós estamos falando desse crescimento e é a mesma coisa que nós encontramos em Hebreus, e essa posição de um servo aí, um tanto já amadurecido no Senhor, mediante o pronunciamento ali de Números capítulo 12, né? Mediante aquela pergunta que nós já vimos: quem é Moisés? Deus fala só através de boca de Moisés. Então nós estamos vendo que Moisés teve na vida de Moisés um grande avanço e um grande crescimento. E como Deus agora via esse vaso, aí comparamos isso então com Efésios capítulo 4, verso 11, que ele mesmo concedeu alguns para isso. Então se você está aberto aí, primeiramente em Efésios 4, verso 12, veja aí, seguindo rapidamente, com vista ao aperfeiçoamento, Efésios 4, verso 12, antes de irmos para Hebreus 11. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Essa era a vida de Moisés. Porque ele preferiu ser maltratado junto com o seu povo. Ele preferiu colocar os seus ombros.
Ele aceitou a carga do Senhor sobre ele e responder a ela. Ele preferiu colocar os seus ombros, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, o serviço dos santos, na casa de Deus. Era isso que Moisés estava fazendo. O que mais? Para a edificação do corpo de Cristo, não para as próprias vidas individuais. Então, as vidas individuais têm um valor maior, um propósito maior. Não é? Então, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa expressão é importante para Hebreus 11. Até que todos cheguemos à unidade da fé, porque nossa fé não está resolvida. Nós temos a fé da parte de Deus, mas essa fé, ela deve seguir um progresso. A nossa fé deve seguir um progresso rumo à unidade da fé que não existe. Então a nossa fé deve ser progressiva. E a fé marca a vida de Moisés em estágios diferentes, por isso nós temos o capítulo 11, falando de Moisés. Porque fé deve ser desenvolvida. Deixa eu fazer um parênteses aqui a respeito de fé. Quando eu e você depositamos a fé em uma cura, por exemplo, ela morre no dia da cura. Essa fé não progrediu. Então cuidado com isso. Não é essa fé que progride. Não é essa fé. Fé com promessas vazias. Creia que você vai ser uma grande, deixa eu usar uma linguagem que está hoje muito em alta, uma grande mulher. Cuidado. Cuidado. Não é essa fé. Creia que você vai ser alguém importante, é tudo para elevar o nosso ego. Creia que você vai receber isso, que você vai receber aquilo, que você vai prosperar, que você vai receber uma cura, que fulano vai acontecer isso, que fulano... Quando essas coisas acontecem, morreu a fé. E ela não progrediu na sua vida. Então, cuidado. Nossa fé precisa ser depositada nos fatos verdadeiros, que muitas vezes não são vistos na palavra de Deus. Aquelas coisas indivisíveis, mas cheias de glória. Isso é fé. Isso é fé. À luz da palavra de Deus. E essa fé precisa progredir. Então a nossa esperança é lançada naquilo que muitas vezes nem vemos. Nos aspectos mais práticos, eu vou dar um exemplo em que, através de coisas, nós podemos aplicar a fé. Às vezes nós falamos assim, quando eu estiver bem financeiramente, eu vou cooperar na casa de Deus. A fé vai dizer assim, você não está vendo nada disso, né? Coopere, depois sua vida vai bem. Mas nesse ponto ninguém quer falar, né? Isso é fé. Isso é fé com relação a coisas práticas, então. E com relação a coisas, né? Nós queremos aquela fé que promete muitas coisas. Isso é fé na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra assim o diz. Faça. O que Deus falou para um homem cheio de fé, sucessor de Moisés, legado de Moisés, Josué, que também é relatado em Hebreus 11. A terra é sua. Põe o seu pé primeiro. E você vai conquistar Jericó e as muralhas vão cair. Então cuidado, né? Com as campanhas de fé que a muralha de Jericó vai cair. Agarre a sua fé na palavra de Deus, naquilo que você não vê. Cuidado com as campanhas de fé. Elas são vazias. E elas não progridem a nossa fé. Essa não é a fé do servo Moisés. Não é. Então, unidade na fé e do pleno conhecimento, o texto está dizendo, né? Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Aí a palavra perfeita, né? Varonil, maduro. Perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, meninos, que têm sua vida agitada, sua alma agitada, que não consegue parar, que não consegue pensar na palavra de Deus, não consegue usar a razão espiritual para ver se aquelas coisas são os desígnios, a vontade de Deus. Nós somos cheios de ação, imediatista, sem consultar a Deus, sem esperar em Deus.
Isso é atitude de menino, impulso. Aquele menino que leva um susto e sai correndo. Como servir, queridos irmãos, a casa de Deus assim? Então, seguindo aí, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina, de coisa bobagem, que saem falando por aí a respeito de Deus, a respeito de quem é Jesus, todo tipo de heresia, todo tipo de profanação, e nós vamos acolhendo essas bagagens imundas, doutrinas falsas, ensinamentos falsos, que não provém de Deus, que não provém da palavra de Deus, provém de homens, provém de corações egoístas, provém de entidades humanas e não estrutura espiritual. Reunião, corpo, entidade espiritual, a igreja verdadeira de Deus. Então esse texto está falando de crescimento, porque todas as leituras de hoje estão mostrando crescimento. Então Deus interviu ali em Números 12, dizendo: eu vou dizer quem é Moisés. Este é o homem mais manso do que todos. Este é Moisés, ali. Ele já passou pelo deserto, ele já resolveu andar com o povo. Então ali está agora manso. Em Êxodo 2 ele é homem, mas não manso ainda. Ele resolveu caminhar com os homens. E mesmo após o deserto, essa caminhada com o povo é tratamento do Senhor para a vida do servo. É tratamento para nós, como servos e servas. Nosso caráter não é aperfeiçoado na nossa vida individualista. Nosso caráter é aperfeiçoado na comunhão dos santos. Junto com os irmãos, junto com as irmãs. Até mesmo aqueles que denunciaram Moisés para Faraó. Então Moisés vai sendo aperfeiçoado junto com o povo de Deus. Então aí temos o pronunciamento de Deus. Vem vocês três aí para fora da tenda, e eu vou dizer quem é Moisés. Então ele é o homem mais manso do que todos, ele é um varão manso agora. E eu falo com ele assim, face a face, intimidade. Eu sou íntimo desse servo. Eu também falo pelos profetas, por sonho, por visões, Deus continua falando. Mas como ele resolveu, então, ele alcançou maturidade. Ele alcançou a mudança de caráter, intimidade com Deus. E aguente mais um pouco, nós já vamos concluir. Agora vá ali então em Hebreus 11, o verso 23, e nós temos aí 4 vezes referindo a Moisés a expressão pela fé. Se você observar aí. Depois, na verdade, 5 vezes. E depois segue falando, porque esse é o capítulo da fé, né, dos heróis da fé, inclui Moisés, e logo depois das 5 vezes você vai ter falando então já sobre Josué. Então, se nós pegarmos aí esse capítulo, só para fazer uma introdução rápida, olha o verso 1, para os irmãos entenderem o que é fé e como essa fé progrediu ali na vida do servo Moisés. Veja o verso 1 do capítulo 11. Ora, então isso é definição de fé, à luz da palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, veja essa palavra, ela é forte, convicção de fatos. Que fatos? Os fatos verdadeiros da palavra de Deus. Certo? Fatos que não se veem com os olhos naturais. O Senhor vai retornar, não vai? Nós vemos isso? Não vemos, mas a palavra diz que Ele vai retornar em glória. E Ele vai pôr um fim em todas as coisas. E todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. E nós veremos face a face, todo olho verá. Quem não adora vai ser derrubado para adorar. Isso é um fato. E nós lançamos nossa fé sobre esse fato. E nossa esperança é alimentada. Você quer acabar com a sua depressão? Lance sobre os fatos, sobre a veracidade da palavra de Deus. E você vai ver que nesse sentido, você nem precisa ver nenhuma catástrofe. Porque quando você vê elas já são visíveis. Elas antecedem aquilo que não vemos.
e podemos ter um gozo daquilo que está por vir. Isso é fé. Fatos na palavra de Deus, narrado na palavra de Deus. Verso 2. Então, pela fé, aqui vai incluir a vida de Moisés. Pela fé, os antigos, veja que importância, irmãos. Pela fé, os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado. De que maneira? Pela palavra de Deus. Você estava lá quando Deus disse, haja luz? Você viu esse acontecimento? Você vê a terra pronta. Mas nós cremos que pela palavra, o Criador, por intermédio do Verbo, fez o universo. E esse universo não se acaba, não se desintegra, porque há um sustentador dele, o Senhor Jesus. Cremos nisso pela palavra de Deus. Por isso que não angustiamos quando o mundo entra em convulsão. Porque nós sabemos quem fez. E ele foi formado pela palavra de Deus. E ele é sustentado pela palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, a pessoa do Senhor Jesus. Isso é fé. Pela palavra. Verso 6. De fato, então, sem fé é impossível ter vidas agradáveis a Deus. Essa era a vida de Moisés, uma vida que se tornou agradável a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne, então, galardoador daqueles que o buscam. Então, vamos lá no verso, rapidamente, no verso 23. Então, você tem, pela fé, Moisés apenas nascido, então está falando da fé de Moisés quando menino, um estágio. Vamos para o outro, verso 24. Aqui está, pela fé, então mais um estágio, veja o progresso. Pela fé, quando já homem, viu? Quando já homem, mesmo que fugindo, né? Quando ele era homem, foi aí que ele fugiu, mesmo que fugindo, ele já compreendia aquilo que estava nele, sem mesmo saber tudo que estava por vir. Então, pela fé, quando já homem, aí está o verbo, o primeiro verbo. O que ele fez quando homem? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A ideia é, ele recusou os afetos do mundo. Quando já homem. Irmãos, talvez essa não seja a nossa atitude inicial de criança. E pode ser que Deus nem reivindique nada. Mas quando homem, aí sim. Então, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Está falando de afeição. As afeições do mundo. Verso 25. Preferindo. Viu aí? Preferindo. Quem preferiu? Moisés. Aqui não é ação de Deus. A ação de Deus já ocorreu em muitas coisas lá atrás que nós já falamos. A proteção do nascimento dos filhos ali dentro do Egito, por mão daquelas duas hebreias ali, Sifra e Poá. A proteção de Deus, colocando Moisés naquele cesto, salvando o libertador. Né? A proteção de Deus ali, quando Moisés se apresenta ou é encontrado por aquelas 7 filhas ali, na terra de Midian. Ou não? Porque, na verdade, Moisés foi acolhido, mas ele poderia ser morto. Falou, um egípcio aqui, vamos matar. Ele sabe o que significa isso em Egito. Mais uma vez, a proteção divina. Em vez de eles colocarem para fora um egípcio, eles vão acolher o egípcio, para dentro de casa. Proteção divina. Mas aqui, ele preferiu. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. O povo de Deus. Deixa eu abrir um texto. Tenha mais um pouquinho de paciência hoje comigo, por favor. Abre em Colossenses. Capítulo 1, verso 24. Aguente firme mais um pouquinho. Capítulo 1 de Colossenses, verso 24. Aqui não é Moisés, mas é um outro servo. Aqui é Paulo. Veja essas palavras. Verso 24 de Colossenses capítulo 1. Ele vai dizer assim.
agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele preferiu, como está lá em Hebreus, ele preferiu ser maltratado junto com o povo. Nós sabemos que Paulo diz que ele preferia estar com o Senhor. E ele diz que isso não se compara a nada. Isso está em Filipenses capítulo 1, se eu não me engano. Mas, por vossa causa, eu ficarei. Mas por vossa causa, eu ficarei. Então Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo. E nessa decisão, ele se aproximou do Senhor. Nessa decisão, ele desenvolveu intimidade com Deus. Porque é até que todos cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura, à medida, à profundidade, à altura de Cristo. Então foi assim que ele desenvolveu a intimidade com Deus, preferindo, como está o texto aí. Seguindo, e vamos para o final. Verso 27. Então veja que já estamos no segundo estágio de progresso na fé, na vida de Moisés. Veja o verso 27. Outro verbo importante. O primeiro é recusou. Veja esse verbo aqui. Pela fé ele abandonou. Você tem a recusa aí de Moisés com relação às afeições, daquelas coisas honrosas do Egito, porque ele poderia ter muita honra se ele ficasse ao lado de Faraó, né? Claro que ele teria muitas honras ali, mas há uma distinção aí. Quando ele vai falar que pela fé ele abandonou o Egito, ele está dizendo assim, o Egito saiu de dentro do meu coração. Eu abandonei o Egito, eu não só saí deste lugar, porque muito do povo saiu daquele lugar, mas dentro do coração não saiu. Eu abandonei no meu coração. E a palavra é abandonou. Eu abandonei o Egito. De que maneira? Pela fé. Né? Então vai dizer aí, abandonei o Egito, nem ficou, viu o que a fé produz? Ousadia. Nem ficou amedrontado pela ira, ou pela cólera do rei. Que Moisés diferente, né? Que teve que sair fugindo. Então há um grande progresso de fé. Visivelmente um grande progresso. Agora, um quarto aspecto da fé, mais um progresso. E um progresso precioso. Então ele vai dizer assim, pela fé, né, esse já é mais um estágio, pela fé celebrou o quê? A Páscoa. Pela fé celebrou a mesa do Senhor. Irmãos, o que era para Moisés um animal morto, um sangue aspergido sobre os umbrais da porta? O que isso significava? Nada. Nós temos o significado claro do cordeiro. Cordeiro, mas Deus disse, mata um cordeiro. E toma o sangue e passa nos umbrais da porta e vocês serão protegidos. Isso é fé. Moisés não sabia o significado dessas coisas. Mas pela fé, então, ele sacrificou o cordeiro. O sangue foi imolado. O sangue foi colocado nos umbrais da porta. E eles foram guardados dentro das suas casas, proteção. Então a fé nos traz descanso. Você vai ver que dentro das casas, em meio a dias de trevas e angústia, porque o anjo da morte passaria ali. Enquanto o anjo está exterminando aqueles que não fizeram isso, todos os primogênitos estão sendo mortos. Sabe o que eles estão fazendo dentro da casa? Comendo cordeiro. Irmão, cria a cena, para você entender melhor. Lá fora há trevas, angústia, morte, terror, gemido. Você conseguiria fazer uma refeição dentro da sua casa, escutando gemidos ao lado de fora? Isso é a fé que produz em nós, porque assim é o mundo. Morte, terror, medo, pavor, açoites. Nós estamos em paz, comendo a carne do cordeiro, como nessa manhã, por causa do sangue. Em dias de angústia, de gemidos, de dor,
onde o homem tem se tornado mais semelhante a um animal do que a um ser humano, desfigurado, suas ações estranhas, suas modificações caídas, tormentos de um lado, tormentos de outro, angústia de fora, angústia de dentro. Pela fé eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue e repousaram, e tinham comunhão uns com os outros, de maneira que ninguém passou necessidade. Se é um só, o cordeiro é muito, então chama ele para outra casa, comunhão, para que ele coma o cordeiro e descanse em paz, guardado pelo sangue, guardado pelo cordeiro sacrificado e guardado pela comunhão entre os irmãos. Pela fé celebrou então a Páscoa. E a quinta expressão aí, pela fé, mais um progresso. Pela fé fizeram o quê? Atravessaram o mar vermelho. Outra cena que deve ser montada. Então Deus falou, vocês têm que fugir agora. Sandália nos pés, cajado na mão, partir à pressa porque é a Páscoa do Senhor. Rápido, né? Agora é rápido, o Senhor tem pressa. Fujam. E aí eles vão fugir, debaixo da fé. E na fuga, o que eles vão encontrar? Um mar fechado. A fé repousa no quê? Nos fatos. Deus não prometeu a eles Canaã? A fé repousa nos fatos. Então, dá ordem ao mar, para que ele abra. Pela fé, abriu o mar vermelho e eles passaram a seco, com toda a proteção. Irmãos, esse é o progresso da fé, na vida desse servo. E depois você tem fruto da fé, legado da fé, que é Josué. Porque ele vai falar então que pela fé as muralhas de Jericó, aí sim, aí as muralhas de Jericó agora tem como cair, porque você tem um legado de Moisés, chamado Josué. Você tem fruto desta fé, e o fruto dessa fé é Josué. É ele que dá brado, é ele que tenta impedir o povo de recuar. É ele que depois também de 40 anos, ou 38 anos e pouco, ele retorna para o mesmo lugar que eles estiveram, diante da terra de Canaã, com o mesmo vigor e força, com a mesma ousadia. Enquanto outros morreram no deserto, ele estava em plena vitalidade de fé. Então eles vão entrar. Então Deus vai falar para Josué, entre, possua a terra, porque ela é sua. Dê o passo. Né? Então, irmãos, esse é o progresso de fé na vida do servo Moisés. Esse é o progresso que deve ocorrer em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Esse é o crescimento da vida espiritual, válido para todos nós. Vale para os servos, para as servas, e vale também para a noiva do Cordeiro, que vai se ataviando, vestindo e revestindo com essa fé progressiva. Pela fé, eles deram um bom testemunho. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, a Ti confiamos, a Tua palavra em Tuas mãos, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a depositar nossa confiança em Tua palavra. Repousar sobre os fatos descritos e narrados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiar naqueles dias mais trevosos em nossas vidas, para que repousamos sobre a verdade, sobre a fidelidade da Tua palavra, porque ela é fiel e ela é digna de inteira aceitação. Nos ajuda, ó Senhor, na nossa pequenez, na nossa falta de fé e na nossa incredulidade. Queremos lançar nossos corações a Ti e a Tua palavra, confiantemente, que ela é fiel para todas as coisas. Separa nossa alma do Espírito. Nos ajuda a ter discernimento daquilo que somos e também conhecermos quem Tu és. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra. É no Teu nome que nós oramos mais uma vez e pedimos essas coisas, porque elas estão disponíveis pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.